Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler dois artigos. O primeiro nomeado Destrua o Capitalismo em Nome da Autodefesa. Esse artigo aqui publicado no dia 8 de maio de 2014, na página anarquista.net. E o segundo nomeado Capitalismo Mata, publicado também na página anarquista.net, mas nesse caso no dia 21 de dezembro de 2013. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desses dois artigos. Partindo aqui para o primeiro artigo. Destrua o capitalismo em nome da autodefesa. Autodefesa. O capitalismo global está matando o planeta. Ele está transformando o mundo vivo em mercadorias mortas, explorando muitos para o lucro de alguns. O ecocídio é o problema mais urgente e imediato que enfrentamos. Se não resolvermos isso, nada mais importa. Problemas econômicos, para não falar de nossos problemas pessoais, vão parecer triviais. A capacidade do planeta para sustentar a vida de qualquer tipo está se tornando cada vez mais ameaçada. Pode já ser tarde demais para evitar o aquecimento global, descontrolado, e é certamente tarde demais para evitar a chuva radioativa, camarão sem olhos no Golfo do México e água da torneira que pode ser acesa em chamas. É tarde demais para salvar 78% das florestas primárias do mundo, ou trazer de volta as 200 espécies de plantas e animais que foram extintas hoje. A situação é extremamente terrível. Mas não podemos desistir, não sem uma luta. Assim como as crises econômicas e ecológicas convergem, a possibilidade de libertação e transformação social também se abre. Mas só se nós organizamos para que isso aconteça. O ecocídio está se acelerando por causa da constante necessidade do capitalismo de se expandir para novas áreas. Os capitalistas entraram em um período de extração extrema, mesmo em áreas que anteriormente eram fora dos limites geográficos e políticos. Eles agora estão rasgando a América do Norte, tão desenfreadamente quanto eles já destruíram outras partes do mundo, com fracking, petróleo de areias bituminosas e de perfuração em alto mar, e remoção do cume. Por causa da concorrência entre os capitalistas, o que leva a uma queda da taxa de lucro, o capitalismo é estruturalmente compelido a se expandir. Ele nunca pode economicamente recuperar o atraso com si mesmo, e deve quebrar constantemente através de seus limites em uma vã tentativa de resolver a sua própria contradição interna inerente. O feudalismo e todas as formas de sociedade de classes também tiveram contradições internas, que os levaram a se expandir. Mas o capitalismo tomou esta a um novo nível, porque em vez de apenas exigir mais recursos para continuar existente, para alimentar uma população, a expansão agrária, por exemplo, ele exige o crescimento constante de produção para expandir para seu próprio benefício. As necessidades da população não são um ponto, e as mercadorias não são mesmo um ponto. O acumular mais-valia para expandir o próprio capital é o ponto mais importante. Isto é o que empurra a exceder os limites em uma escala inimaginável. Mas vivemos em um planeta finito, com limites físicos, que estão sendo alcançados. Esta é uma diferença de crises econômicas anteriores. O capitalismo é levado a consumir tudo externo a si mesmo, convertendo-o em mercadorias, e não vai parar de fazer isso por conta própria, até que mate toda a vida no planeta. O capitalismo está fundamentalmente em contradição com a própria vida. O sistema não vai parar, a não ser que nós o detemos. O sistema tem muitos métodos de lidar com a dissidência. Uma é a repressão aberta. Antes de recorrer a isso, eles tentam de tudo, o resto, incluindo cooptar a dissidência. Eles a atraem em becos sem saídas, criados com esse intuito. Contanto que não ameacem a relação real de poder, temos muitos meios ineficazes de dissidência, que estamos autorizados a exercer. Mas o capitalismo não pode ser reformado, redimido, seduzido, abandonado ou rejeitado. Ele não se importa com o que queremos ou quão persuasivo, ou quão bem ou quão rude nós solicitamos. Eleições não vão mudar isso. Políticos menos mal ainda vão servir e representar os interesses capitalistas. É o trabalho deles. Mudanças de estilo de vidas pessoais, embora agradáveis, não vão fazê-lo parar. Protestos e manifestações não vão fazê-lo parar. Um capitalismo melhor regulado ou reformado ainda mataria o planeta. O chamado capitalismo verde e tecnotopia são mentiras para nos fazer acreditar que uma economia expansionista pode ser sustentável.
Não podemos comprar o nosso jeito de sair dela. Se quisermos nos libertar desse horror, se quisermos mesmo sobreviver, temos de trabalhar juntos para lutar contra o capitalismo global e seus crimes, em direção ao objetivo final de derrubá-lo. O sistema foi construído sobre o roubo de terras, da guerra e da escravidão. Ele rouba os meios de subsistência das populações indígenas e pequenos agricultores, colocando todos em uma situação de dependência, forçados a vender o nosso trabalho para conseguir comida e abrigo. Um sistema baseado na busca do lucro e expansão perpétua nunca pode ser justo ou sustentável. Precisamos estudar e analisar os seus mecanismos e movimentos, identificar suas fraquezas e vulnerabilidades. Podemos atacá-lo em muitas frentes, mas no centro de tudo é a conversão de matérias-primas, vida, em mercadorias através da exploração capitalista do trabalho. O ponto é a criação de mais-valia, lucro, pelo trabalhador, da qual se apropria o capitalismo. Em outras palavras, rouba. O capitalismo não, o capitalista. Não há outra razão para mercadorias serem produzidas. Para acabar com este pesadelo, os trabalhadores terão que se organizar para se libertar. Eles são os únicos que podem quebrar a relação social de dominação de classe, uma relação que está no centro de um modo de produção que requer a extração de recursos e da exploração dos trabalhadores, e que resulta na destruição do meio ambiente. Além disso, devemos construir organizações de vários tipos, que deem suporte e juntem energia dos interesses de todas as classes populares e grupos sociais para enfraquecer o capitalismo. À medida que as crises tornam-se mais agudas e afetam as pessoas mais imediatamente, um número crescente de pessoas vai entrar em movimento para se opor. Precisamos encontrar maneiras de unir todos aqueles que são antagônicos ao capitalismo, a partir de várias perspectivas, e trabalhar juntos para derrotar e desmantelá-lo. Movimentos de libertação social devem aliar-se com movimentos para defender o mundo natural, ou não seremos capazes de atingir qualquer objetivo. Precisamos de um movimento de massas diverso e não sectário, que possa aumentar nossas chances de vitória contra o nosso inimigo comum. Se quisermos ganhar, temos de organizar e alinhar os nossos esforços. Individualmente somos fracos e ineficazes. Juntos somos fortes. Vamos construir um movimento amplo e autônomo para lutar contra o capitalismo, antes que ele nos destrua. Então é isso. Enviado aqui pelo Andy Sif, presente aqui no site anarquista.net. Agora, segundo aqui, capitalismo mata. A base do sistema no capitalismo é uma só, a exploração máxima dos trabalhadores e da natureza, visando unicamente o lucro, ou seja, a multiplicação do capital, nas mãos dos donos das empresas. O resto é conversa mole, que tenta sem sucesso perfumar a merda. Se o capital puder dispensar milhares de trabalhadores e deixá-los na sarjeta, fará isso sem nenhum problema. Uma empresa capitalista não é uma empresa filantrópica, não tem nenhum objetivo social, humano ou humanitário. Se puder acelerar o ritmo de trabalho até o extremo, ele vai fazer. Que morrer, que morra. Há milhões à espera de uma vaga. Enquanto isso, iludidos ou enganadores falam de responsabilidade social das empresas. Outros fazem poesia com a tal responsabilidade ambiental. Balelas. Para qualquer capitalista, não entra na contabilidade a saúde e a vida dos trabalhadores dentro ou fora das empresas. A pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, CNTA, junto com a UFRGS, vem comprovar isso. Você sabia que em frigoríficos de cortar frango, os trabalhadores têm que fazer até 90 cortes por minuto? Veja alguns dados da pesquisa. A vida útil dos escravos que viviam na época dos Zumbi dos Palmares e trabalhavam nas lavouras de cana era de 20 anos. Hoje, os trabalhadores dos frigoríficos do Rio Grande do Sul têm uma vida útil, em média, de apenas 5 anos. O estudo mostra que 77,5% dos trabalhadores da indústria de carne sofrem de alguma doença relacionada ao trabalho. 96% precisam tomar medicação para suportar a dor. Mas 99,5% dos 640 trabalhadores entrevistados dos frigoríficos de Capão do Leão, Bagé, São Gabriel e Alegrete são empregados de um mesmo grupo, o Marfrig, que se orgulha de ter 151 unidades espalhadas por 22 países. É grande, sim, é verdade, mas tão preocupado com a saúde e o bem-estar de seus empregados quanto os donos de escravos do século atrás. Prova disso é que 78% dos seus trabalhadores admitem sofrer dores constantes no corpo, principalmente nos ombros, braços, costas, pescoço e pulsos, causadas pelo esforço repetido feito por horas, sem qualquer interrupção, e em condições insalubres de frio externo e umidade intensa. Os principais efeitos disso se revelam fora do ambiente de trabalho, quando as mãos ficam dormentes, os braços tremem, a dor aparece ao se fazer coisas simples, como abotoar a camisa ou escovar os dentes. A pesquisa
revelou que ao final de um dia de trabalho, 43,9% sentem um cansaço insuportável, que afeta o sono, causa depressão e prejudica a convivência familiar. Extra. Apenas reconhecendo aquilo que dá lucro, você consegue se livrar sem ser pego. E quando você tem o governo, a mídia, o exército e a polícia na sua folha de pagamento, você consegue se livrar de muitas coisas. Existem outras formas de existirmos coletivamente. Conheça a economia baseada em recursos. Aí que no caso tinha um vídeo do YouTube que eu acho que já foi tirado do ar. De qualquer forma, é isso. Esses dois foram dois artigos aqui falando sobre o capitalismo. O segundo falando mais diretamente, tipo assim, efeito do capitalismo no tocante a uma empresa do sul de frigoríficos. Espero que todos tenham gostado da leitura desses dois artigos. E como eu sempre digo aqui no canal, até mais.